Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar neste momento. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a a esse trabalho que nós temos desenvolvido de compartilhamento da mensagem, da salvação. Porque o nosso propósito aqui é levar às pessoas uma mensagem que venha fazer com que o Espírito Santo as convença dos seus pecados. Que uma vez elas convencidas dos seus pecados e se arrependendo, elas possam encontrar o caminho da conversão, que é mudar de direção, que é mudar de vida, e assim fazer uma entrega verdadeira para o Senhor Jesus. Uma entrega, aonde seja uma entrega que seja uma entrega aonde, como diz o próprio Senhor Jesus quando se encontrou com aquela mulher samaritana, e ele disse para ela: olha, Deus, o Pai, anda à procura de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, que diz assim, meus irmãos: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. E é aqui que eu gostaria de pausar no versículo 38. No capítulo 11, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu gosto muito desse livro de Hebreus, meus irmãos. Eu gosto muito desse livro de Hebreus, ainda mais quando fala da natureza da fé, quando fala da importância que tem das pessoas não abandonarem a sua confiança, não abandonarem a sua vida de fé. E quando nós pegamos esse capítulo 11 e nós lemos ele, nós vemos ali o exemplo das atividades de fé que muitos patriarcas, muitos heróis da fé tiveram no passado. Tiveram dentro de suas épocas.
E quando nós lemos, né, essas histórias, o que nós encontramos nela? Nós encontramos nelas exemplos de pessoas que exercitaram a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Tanto que a Bíblia fala no capítulo 11, versículo 38, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Quando nós pegamos exemplos de fé de Abraão, que teve que crer e ir para um lugar que não sabia para onde ia, a fé que nós pegamos de homens como Gideão, que foi lutar contra um exército numeroso apenas com 300 homens, homens que, como Josué, né, que ouviu a ordem de Deus de rodear as muralhas fortificadas de Jericó e depois gritar. Homens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, mulheres como a própria Bíblia diz de Raabe, temos várias outras, os discípulos, os apóstolos, foram apedrejados, alguns cerrados pelo meio, pessoas que verdadeiramente não olharam para a sua própria vida porque acreditavam em algo superior, na sua ressurreição, né? Porque a nossa herança, o prêmio de quem serve a Jesus, de quem se sujeita ao Senhor Jesus ao ponto de lhe entregar a vida, não está nesse mundo. Por isso que Mateus 16, 24, o livro de Mateus 16, 24, ele diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará um homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então o Senhor Jesus, ele não deixou para os seus discípulos uma pregação que seria fácil servir a ele, que seria, né, um morango servir a ele. Ele sempre prometeu que a vida de glória é após essa vida. A melhor parte para aqueles que servem a Deus não está neste mundo. Não está aqui neste mundo. Está na vida eterna. E, infelizmente, meus irmãos, as pregações, muitas pregações que nós ouvimos nos dias atuais, saindo de muitos púlpitos, é para fazer com que as pessoas assumam uma zona de conforto neste mundo. É para que as pessoas façam aqui nesse mundo uma zona de conforto. Por isso que tem vários aí crentes, evangélicos, cristãos aí, que qualquer adversidade, qualquer tentação, provação ou tribulação que eles passam, eles não resistem. Como nós podemos ler no livro de Hebreus capítulo 11. Porque
eles não têm estrutura espiritual de fé para resistir às lutas, às adversidades que virão. Porque o que o Senhor Jesus disse? O diabo, vosso adversário, anda em redor de vós, rugindo como leão. Nós temos um adversário nesse mundo. Você acha que o diabo, ele acha bonito eu vim aqui e fazer esse trabalho de alerta? Você acha que ele acha bonito? Que ele está me motivando a fazer isso? Não, é uma luta. Pela vontade do diabo, eu não estaria aqui fazendo isso. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Andando na contramão de tudo que ele deseja para a alma das pessoas. Porque a vontade dele é levar o máximo de alma para o lugar que ele já está condenado. O lugar que ele já está condenado. Ele já está condenado ao lago de fogo. Ele já está condenado a viver a eternidade no lago de fogo. E ele, por saber disso, ele vai fazer com que todos que são a imagem e semelhança de Deus, porque ele não pode tocar em Deus. Ele não pode tocar em Deus, que o expulsou, que o condenou. Então, todas as vezes que ele olhar para o homem e ver a imagem e semelhança de Deus, é a forma que ele tem de fazer se vingar de Deus. Por isso que ele tem sede da alma das pessoas. Então, qual é o trabalho que nós fazemos? Alertar as pessoas, para que elas possam se entregar ao Senhor Jesus, a fim de que elas possam conservar a sua vida na eternidade. E entender que mesmo elas se entregando a Jesus, as adversidades virão. Eu vou passar por lutas, eu vou sentir dor nesse corpo, como qualquer um outro sente. O que nós temos é a fé de chegar ao Senhor Jesus, de dizer: Senhor, nos liberte, nos cure pelo teu poder disso. E se ele achar por bem, ele vai nos curar, vai nos libertar. Mas nós estamos sujeitos a passar por isso, como os nossos irmãos da fé no passado passaram. Hoje em dia, meus irmãos, a Igreja de Cristo não é perseguida. A Igreja de Cristo hoje não é perseguida como nós vemos ali na Bíblia. Eu estava vendo ontem, o caso da China, se falando na China. Como é que está a situação dos crentes, das pessoas lá na China? Não podem fazer culto, não pode ter programa televisivo, e as pessoas vivem lá assim, São ateus, em alguma parte aí, alguns países aí. Aqui no nosso país, no Brasil e em muitos países, as pessoas têm a liberdade de servir a Jesus, de se entregar a Jesus, a Bíblia ser vendida à vontade. Mas as pessoas desprezam. Elas jogam fora essa oportunidade. Aqui se abre porta de igreja na maior facilidade. E as pessoas não levam a sério. Quem está lá abrindo a porta da igreja não leva a sério. Está abrindo aquela porta ali com segundas intenções. A igreja aqui não é perseguida. Que perseguição que a igreja sofre aqui? Que perseguição?
Olha ali que nós lemos ali em Hebreus. O tipo de fé que as pessoas tinham que manifestar para mostrar o quanto que elas criam em Deus. O quanto que eles acreditavam em Jesus. Pega lá os Atos dos Apóstolos, lê Atos dos Apóstolos, vai lendo lá a história dos discípulos, a história lá da Igreja de Cristo, o que a Igreja de Cristo passou, o que a Igreja de Cristo enfrentou. Pega lá e leia, que vocês vão ver se era necessário ou não era as pessoas viver a fé em Jesus, crer de fato e de verdade, colocar a vida delas, pessoal, assim, à disposição da morte. Você crê em Jesus, você vai morrer. Ó, você crê nesse Deus aí, você vai ser jogado ali, ó, na arena ali. Você crê nesse Jesus aí, você vai ser jogado no meio dos leões, você vai ser jogado lá. Você vai ser preso. Imagina se isso chegar aqui. Vai na igreja, o pastor pega um pouquinho mais duro. As pessoas já saem magoadas, já não quer mais ir na igreja. Não é verdade? As pessoas vão na igreja. Se o pastor falar um pouquinho mais duro, falar de salvação, falar de pecado, vai o pastor falar na igreja, né, pesado, o pecado de se prostituir, o pecado de ter relações antes do casamento, o pastor falar de beber, de xingar palavrão. O pastor que vai pegar pesado falar nisso. As pessoas vão dizer que o pastor não está no espírito. E esse pastor aí não está no espírito, não. O pastor é que não está no espírito. Por quê? Porque muitos querem viver dentro de uma igreja na carnalidade. E não querem verdadeiramente perder a sua vida para esse mundo. Por isso que você vai na casa de muitos crentes, é uma mistura. É cerveja na geladeira, é conhaque, é uísque, é samba, é pagode, é funk. Você não sabe o que é aquilo ali. Mas quando chega no domingo, lá no dia lá que tem que ir na igreja, aí aparece ali, surge ali uma pessoa que se diz cristã, porque são religiosos. Entregar-se para Jesus é fazer o que ele disse ali, ó. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é eu tomar a minha cruz e seguir Jesus? Eu negar a mim mesmo. Eu abrir mão desse mundo. Eu entender que eu vou desagradar amigos, que eu vou desagradar a parentes, vou desagradar a familiares. Sim. Por quê? Porque eu estou assumindo uma nova vida. Eu estou assumindo uma nova postura. Eu vou desagradar o diabo e seus demônios. Mas ele disse que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para que nos guarde. Ele disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele disse assim, ó: ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade. E a nós foi dado autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Ele não nos deixou órfãos. Temos o Espírito de poder, que é o Espírito Santo. Todas as condições que nós precisamos para passar pelas lutas, para passar pelas adversidades. E se pararmos nela, a nossa herança, que é a nossa eternidade, o prêmio da vida eterna nos está garantido. Nos está garantido. Então, meus irmãos, não pense você que dias bons, dias melhores vão vir. Isso é a conversa de político. Isso é a conversa de político.
A Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus para resistir os dias maus. Haverá multiplicação da iniquidade, o amor vai se esfriar, os homens nos últimos dias vão ser mais cruéis, vão ser mais ambiciosos, vão ser mais jactanciosos, vão ser mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.